Você já percebeu como a verdadeira gentileza aparece na forma como nós tratamos aqueles que estão próximos a nós e não exatamente naqueles que estão longe? Então eu lhe pergunto, quando foi a última vez que você serviu alguém por amor a Cristo? Olá, eu sou a Gabi, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, saiba que é muito bom ter você aqui novamente. Tentarei ser breve na mensagem de hoje, mas eu acredito que ela é de tamanha importância para a nossa vida diária. Comecei a perceber que eu falo que serei breve e acaba que eu nunca sou breve. Enfim. Sendo assim, nós falaremos sobre a graça que nos alcança enquanto nós adoramos e como através dessa adoração nós realizamos o dom de servir. Essa mensagem ela veio ao meu coração tem pouco mais de um mês, foi no finalzinho de janeiro. Estava indo saindo para o intervalo de uma aula, e aí 2 colegas de classe me questionaram o que eu tanto cantava. E ali eu genuinamente respondi a eles que eu estava cantando ao Senhor, né? Eu estava louvando. Infelizmente eles ficaram tristes. Eles, então é gospel? E não perguntaram mais nada. Mas enfim, e a partir daquilo ali, né, tanto da resposta dele, da expressão deles com a minha resposta, quanto do meu ato de cantar, porque eu realmente nunca havia percebido que eu ficava cantando o tempo todo, né? E eu fiquei feliz com aquilo, saber que eu estava adorando ao Senhor o tempo todo, ainda que eu não percebesse. Fazendo inconscientemente, né? Mas consciente. E aí eu passei a questionar aquilo ali, né? Fiquei refletindo sobre aquilo ali, pensando. E aí eu me deparei com como que os nossos atos, eles estão relacionados aos nossos dons e talentos, e o quanto isso está anunciando o amor de Deus, né? O amor de Cristo para conosco. Se me fosse, e aqui eu abro parênteses para dizer que, se me fosse possível, eu não sou a melhor cantora do mundo. Não tenho voz, né? Uma voz de louvar assim no microfone. Se me fosse possível, teria escolhido cantar, porque eu amo cantar. Entretanto, não foi o querer de Deus na minha vida, não é o propósito de Deus, mas que eu me encarrego então, né? Pensei em outra coisa, gente, desculpa. Eu me encarrego de servir a Deus e de levar a sua mensagem a partir daquilo que Ele me capacitou para fazer. E que eu acredito que também esteja vinculado a este canal. Bem, nos encontramos então lá no livro de Romanos. Essa palavra está conectada lá. Romanos 12, acredito que muitos de vocês devam conhecer. Romanos 12, eu recomendo que vocês leiam todo o capítulo, porque eu acho ele muito importante. Porém, irei ler somente do 4º ao 10º. Se vocês me permitem. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Então, Paulo ele vai listar, né, para nós. Ele lista o serviço, ele lista o ensino, ele lista a exortação e a generosidade entre as coisas que ele vai falar. E ele vai terminar ali, então, dizendo que, entre todas, que eu acho que é bem importante, né, que nosso amor ele deve ser sincero e que nós devemos preferir, então, honrar ao outro antes de honrar a nós mesmos. Ok, Gabi, o que é que você quer dizer com isso? Eu fiquei pensando, como eu falei anteriormente, nessa questão de dons e talentos. Como muitas vezes nós pensamos que os nossos dons e talentos, eles estão unicamente naquele alto de estar ali em cima do palco, né, sobre o holofote. E, na verdade, não existe um backstage, existem muitas coisas que acontecem por trás daqueles que estão à frente. E que cada serviço ali, ele é importante para que aconteça
que está ali no palco. E aqui no palco eu quero dizer púlpito, entre outras coisas, né? Aqueles que estão à frente, que são notórios os dons e talentos. E que vale ressaltar que dons e talentos, eles são nada mais do que atos de servir, né? Então, seja você no ato de cantar, seja você no ato de limpar, seja você no ato de orar, de ouvir, qualquer que seja essa coisa que você tem aptidão, ela é um ato de servir. Ele é um dom e um talento que nos foi gerado pela graça de Deus. E aí, a partir dessa mensagem, gente, eu estou aqui acompanhando meu roteiro, tá? Vocês vão perceber que eu estou olhando, mas é porque eu estou acompanhando o roteiro para lembrar exatamente daquilo que eu preciso falar. Bem, então aí nós podemos notar duas mensagens, né? E falando ali do primeiro ponto, seria então a graça que se transforma em dom. Como eu falei anteriormente, e como Paulo vai falar lá no 6º, se não me engano, no versículo 6, ele vai falar que, lembrando novamente, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, eu acredito que eu já tenha falado isso em um vídeo anterior, e aqui volta-se novamente a dizer que tudo aquilo que eu exerço não é porque sou capaz de fazê-lo, mas sim porque o Senhor me capacitou para que eu possa fazê-lo. Então, tudo aquilo que eu faço com rapidão foi dado-me pela graça. E aí nós lembramos também que aquilo que foi me dado pela graça vem por Cristo e não porque está em mim, né? E aqui, ou seja, é Cristo em mim e não sou eu. E aí é um ponto muito importante que eu acho que é nesse servir ao outro, né? Estar muito atento, que vem dessa graça que nos é concedida, que é enquanto eu estou servindo, Cristo preenche esse espaço em mim. Enquanto eu esvazio de mim, Cristo vem preencher nesse lugar. E aí aqui eu abro outros pontos para dizer que eu sei o quanto é difícil, todos nós somos seres humanos, nem todos nós estamos nos nossos melhores dias, mas que o servir, muitas vezes nós pensamos que o servir, ele é somente na igreja, né? Dentro da igreja ali. E na verdade não é, né? Nós anunciamos a Cristo, sua mensagem, seu amor o tempo todo, nas nossas falas, a maneira como nós andamos, tudo aquilo que nós, todos os nossos atos, eles estão anunciando a Cristo. Uma vez que todos nos conhecem, né, como cristãos. E que isso vai entrar, eu já falo lá, que vai entrar em Crônicas, que eu estava lendo essa semana. Mas que isso vai falar que esse servir, então, servir ao outro, como Paulo pontua, né, de honrar ao outro, ele nos abre espaço para ser preenchido pela graça, pela presença do Senhor. Então, quanto mais eu me coloco à disposição de servir, disposição do outro, lembrando, seja no que for, no cantar, no louvar, no dirigir, seja no que for, aquilo ao qual Deus me deu aptidão, ele não fala sobre mim, mas ele fala de Cristo, da mensagem e do amor de Cristo. Então, que eu preciso lembrar disso o tempo todo, né? Ai, mas eu não estou em um bom dia, eu estou estressada, Não é por você, né? Não é por nós, é que eu lembrei agora do louvor da Gabriela Rocha, do Isaías Saad, onde ela vai falar enche-me, né? Tu provês o fogo e eu sou o sacrifício, tu provês o espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Eu acho que tem exatamente essa nuance, né? De quanto eu estou servindo ao Senhor, enquanto eu estou sendo o sacrifício, né? Deixando de lado a minha carne, os meus desejos, tudo aquilo que vem da carne, né? Que vem de mim, unicamente de mim. Eu abro espaço para que Cristo preencha esse espaço que ficou em aberto. Então lembremos, quanto mais eu sirvo ao Senhor, quanto mais eu levo a sua palavra, mais espaço Cristo habita em mim. E aí o segundo ponto, voltando, e aí eu falei agora há pouco sobre a questão de, nem todos nós estamos em bom dia. E aí eu estava lendo essa semana em 1 Crônicas, capítulo 22, e aí tá falando de Davi, né, quando o Davi vai fazer os preparativos para o templo. E tem um comentário, essa minha Bíblia, ela é de estudo, e aí ela tem alguns comentários. E aí, eu achei interessante um comentário que o autor faz. O autor, né?
pessoa que comenta aqui. E aí Davi, ele tá fazendo os preparativos para o templo, porque Deus falou que não seria ele quem faria, mas sim seu filho Salomão. E ele meio que fica, né, tá bom, queria eu fazer, mas já que não posso, ajudarei com aquilo. E Davi, ele tem um coração generoso, né, em relação a isso. Então ele vai providenciar tanto os materiais quanto as ferramentas, né, o cedro, o ouro, a prata, o ferro, o bronze, tudo aquilo ele vai preparar isso em abundância, né, mais do que o necessário para que Salomão, então, cumpra o mandar de Deus, né, o que Deus deixou a ele, com efeito, né. E aí tem um comentário, né, dessa pessoa, na verdade é a Joyce Meyer, e ela vai deixar um comentário assim: se estou sofrendo com uma provação e o diabo me tenta não dar por causa da minha dor, dou um pouco a mais deliberadamente, só para que o inimigo saiba qual é a minha posição. Quando Jesus morreu por nós, ele estava sofrendo, mas ainda assim deu o seu melhor. Assumo o compromisso de sempre caminhar a segunda milha e nunca fazer nenhuma concessão em relação aos seus compromissos. E aqui abre já para o segundo ponto, que vai ressaltar que... Ressaltar, eu tô muito com essa palavra hoje. E aí nós voltamos ao ponto de que nós anunciamos a Cristo, né? Lembramos sempre que o servir, ele não é para nós, ele é para o Senhor. E aí nós chegamos no segundo ponto, que é o quê? O servir, ele nos leva à essência de Jesus, que é exatamente o que ela tá falando aqui, né? Então Jesus, quando ele foi à cruz, ele abriu mão de si, né? E lembrando-se ali qual era o propósito da cruz, né? Para o Pai, para ele, que foi por amor a nós. Então, lembrar exatamente disso, né? O servir, ele nunca é para mim. Então, se eu estou servindo, eu preciso servir assim como Cristo serviu, né? Cheio de amor, cheio de paciência, cheio de vontade. E aí isso vai ressalta novamente, isso vai ressoar lá em Filipenses. E aqui são as minhas anotações, né? Quando nós vemos Cristo, mesmo ali sendo Deus, ele não se apega àquilo, né? Então ele esvazia de si para ser servo. E aí ele se torna semelhante para nos salvar. E outro ponto também vai ser lá em Atos 20:35, as palavras do próprio Jesus, quando ele fala: há maior felicidade em dar do que receber. Então nós precisamos pensar exatamente nisso. A maior felicidade em dar do que receber. E lembrando que o que nós recebemos jamais será páreo a qualquer coisa que o homem possa nos oferecer. Então estou sempre servindo para o Senhor. Como eu falei novamente, não interessa qual é o dom, qual o talento, o ato de servir, ele é sempre para o Senhor. E que esse servir, ao abrir mão, ao tornar-me sacrifício, nossa, mas hoje tá chovendo, não quero, ai, não quero fazer, tô sem paciência. Quando eu nego a minha carne, quando eu nego os desejos que há em mim, e eu lembro do maior sacrifício de Cristo, eu abro espaço exatamente para que ele habite em mim. Bem, eu acho que era isso. Eu acho não, tenho certeza que era isso, que era pra falar exatamente disso. Se me esqueci de alguma coisa, voltarei. Se você assistiu até aqui, espero que essa mensagem tenha alcançado seu coração. Que você compartilhe, deixe um comentário, deixe um like. Espero te ver no próximo vídeo. Estou tentando ser mais constante. Creio em Deus que conseguirei. Que a graça e a misericórdia de Cristo estejam contigo até que o Senhor venha. Amém? Tchau! Gente, estava eu aqui subindo o vídeo e eu percebi que, na verdade, o que eu queria falar é que a graça e a misericórdia do Pai te alcancem até que o Senhor venha. Mas o ponto é, eu esqueci de comentar que, como eu falei no próprio vídeo, nós somos aptos e capazes de realizar as coisas, não por nós mesmos, mas porque a graça do Senhor nos alcançou, como a própria palavra vai falar, né? A palavra de Paulo. E aí, outra coisa que nós temos muito essa ideia de que, eu não faço porque eu não sou bom, né? Mas lembrar que tornar-se bom em algo é um processo, ninguém nasce sabendo, né? Então, diariamente eu torno-me melhor até que eu possa ser o melhor de mim naquilo que eu faço, porque a perfeição ninguém vai alcançar. Então, para que nós possamos nos lembrar também que é sempre um processo, né? De grãozinho em grãozinho, nós vamos conseguindo, dia após dia, de passo após passo, nós vamos chegando naquilo que Deus tem para nós, certo?
Enfim, era isso. Beijo, até o